Taxa de juros. Taxa nominal é aquela em que o período de capitalização difere do período da taxa. Normalmente é expressa para periodicidade anual, sendo transformada em taxa para periodicidade menor, de forma proporcional. Fórmula. Nós temos como fórmula da taxa nominal, IN é igual, entre colchetes, abre parênteses, 1 mais a taxa efetiva, fecha parênteses, elevada a 1 dividido pelo tempo, menos 1, o resultado disso tudo, fecha colchetes, né? O resultado disso tudo vezes o tempo. Exemplo, qual é a taxa nominal anual relativa a uma taxa efetiva de 8,45% ao ano capitalizados mensalmente? Então, o problema fornece uma taxa efetiva com captação mensal e ele quer saber a taxa nominal. Observação, um ano tem 12 meses e 8,45% vai ser 8,45 dividido por 100, que é igual a 0,0845. Na fórmula nós temos a taxa nominal, IN, é igual, abre colchetes, 1 mais 0,0845, fecha, elevado a quem? 1 dividido pelo tempo. Vejam que 1 dividido pelo tempo, que é 1 dividido por 12, está entre parênteses, para poder chegarmos no resultado correto. Menos 1, fecha colchetes, multiplicado por 12. Então, se nós pegarmos 1 e somarmos com 0,0845, nós vamos obter 1,0845. Elevando a 1 dividido por 12, nós vamos obter 1,006782821. Tirando 1, nós vamos obter 0,006782821 e o resultado que deu vezes 12, que são 12 meses, nós vamos obter 0,081393852. Multiplicando por 100 é igual a quem? 8,14% ao ano. Então, nós temos aí a taxa nominal de uma taxa efetiva com capitalização mensal. Taxa efetiva. O conceito de taxa efetiva de juros pode ser entendido como sendo o ganho real para uma aplicação, para um determinado período, sem considerar a taxa de inflação. Então, nós temos aqui a fórmula de taxa efetiva como 1 mais a taxa fornecida dividido pelo tempo. O resultado disto elevado ao tempo menos 1. Vamos ao exemplo. Um financiamento a uma taxa nominal de 16% ao ano, com capitalização trimestral, qual é a taxa efetiva anual desse financiamento? Então, ele quer saber qual é a taxa efetiva anual desse financiamento. Observe que, como aqui a capitalização é trimestral, um ano tem 4 trimestres. E 16% vai ser igual a quem? 16 dividido por 100, que é igual a 0,16. Vamos obter a fórmula. A taxa efetiva vai ser igual a 1 mais a taxa, que é 0,16, dividido pelo tempo, que no caso é 4. O resultado disso tudo vai ser elevado a 4. E o resultado disto, menos 1. Então, nós vamos obter 0,16685856 vezes 100, que vai dar 16,98%. Então, no caso, 16,98% vai ser uma taxa efetiva de uma taxa nominal de 16% ao ano com capitalização trimestral. E esses 16,98% vai ser a nossa taxa efetiva anual. Taxa acumulada de inflação. A taxa de inflação é um índice bem conhecido e representa a perda do valor da moeda, isto é, a diminuição do seu poder de compra como consequência do aumento médio dos preços dos itens de consumo. O que é inflação? Inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos ou serviços.
ela é calculada pelos índices de preços comumente chamados de índice de inflação. O IBGE produz dois dos mais importantes índices de preço: o IPCA, considerado o oficial pelo governo federal, e o INPC. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao conjunto pessoal das famílias. A fórmula para calcular a taxa de inflação é I é igual, abre colchetes, e entre parênteses, 1 mais a taxa acumulada daquele período, fecha o parênteses, vezes, abre parênteses, 1 mais I2, no caso, da taxa referente ao período acumulado, vezes 1 mais I, fecha o parênteses, daquela taxa acumulada do período. E assim sucessivamente. O resultado dessas multiplicações, menos 1, fecha colchetes, e vezes 100. Exemplo. A taxa de inflação acumulada de 3 anos consecutivos forma, respectivamente, 12%, 14% e 18%. Qual é a taxa de inflação acumulada no período? Bom, 12% vai ser 12 dividido por 100, que é 0,12. 14% vai ser 14 dividido por 100, que é 0,14. 18% é igual a 18 dividido por 100, que é 0,18. Para encontrarmos a taxa acumulada, nós temos 1 mais 0,12, que no caso vai ser 1,12, vezes 1,14 vezes 1,18. O resultado disto, menos 1 vezes 100. Nós vamos obter 50,66% acumulado no período. Outro exemplo. Um aumento de 40% de um produto e depois um desconto de 15% equivale a aumentar o preço inicial em quanto? Então, nós temos aqui, 1 mais a taxa, 40% é 0,40, então 1,40 no caso, vezes, como aqui é um desconto, em vez de ser mais, vai ser menos, vezes, entre parênteses, 1 menos 0,15. Fecha o parênteses. Então, vai ser a multiplicação de 1,40 vezes 0,85. O resultado desta multiplicação, menos 1 vezes 100, que nós vamos encontrar 19%. Taxa de desvalorização da moeda. A taxa de desvalorização da moeda mede a queda no poder de compra causados por aumentos de preço. Então, nós temos a fórmula. A taxa de DM, a taxa de desvalorização da moeda, vai ser o quê? Esse I, que é o da inflação, dividido, aqui no caso, nós temos que colocar entre parênteses, 1 mais a inflação, fecha parênteses. Exemplo. A taxa de inflação acumulada de um ano foi de 10% e no outro ano de 15%. Qual é o valor da taxa de desvalorização? Ou seja, a taxa de desvalorização do poder aquisitivo. Bom, 10% vai ser 10 dividido por 100, que é igual a 0,10. E 15% vai ser 15 dividido por 100, que é igual a 0,15. Primeiro, para encontrar a taxa de desvalorização da moeda, nós temos que encontrar a taxa acumulada da inflação. Então, vai ser 1 mais 0,10, o resultado que der, vezes quem? Entre parênteses, 1 mais 0,15. Então, a multiplicação de 1,10 vezes 1,15 é 1,2650, menos 1 vezes 100. Então, nós vamos obter 0,265. Para encontrarmos essa taxa de desvalorização, o IDM, a taxa de desvalorização da moeda, nós temos a inflação do período, no caso, acumulada, foi 0,265 dividido entre parênteses 1 mais a taxa de inflação acumulada de 0,265, fecha parênteses. O resultado vai ser 0,265 dividido por 1,265, que nós vamos obter 0,265
20, 94, 86, 16,6, multiplicado por 100, trabalhando com duas casas decimais, nós vamos obter 20,95%. Então, 20,95% foi a taxa de desvalorização da moeda. Ganho real. Apuração de ganho ou perda em relação a uma taxa de inflação ou de um custo de oportunidade. Fórmula. Uma aplicação à taxa de 9% ao mês e uma taxa de inflação de 3% no mesmo período, a taxa real de juros nessa operação foi de quanto? Então vamos ver. Nós temos a taxa real de 1 mais a taxa aparente, que no caso aqui foi a taxa de 9%, ó, entre parênteses, 1 mais 0,09, fecha parênteses, dividido por quem? 1 mais 0,03, que foi a taxa de inflação. A divisão entre essas duas, entre essa operação, nós vamos obter 1,058, 25, 24, 27. Menos 1, vamos obter 0,058, 25, 24, 27. Multiplicado por 100, 5,8. Então, nós temos uma taxa real de 5,8% nesta operação. Taxa média. Podemos calcular a taxa média de um conjunto de taxas extraindo a raiz enésima. Então, a taxa média nós vamos realizar, a princípio, a mesma fórmula de taxa acumulada, porém, vai ser elevado a raiz enésima. E o resultado que der menos 1. Então, vamos ver. Então, a taxa média vai ser igual a quem? 1 mais I vezes daquele período acumulado, vezes 1 mais I2, no caso daquele outro período acumulado, vezes 1 mais I3 daquele outro período acumulado, e assim sucessivamente. Fecha colchetes, elevado a quem? Entre parênteses, 1 dividido por N, ou 1 dividido pelo tempo. Fecha o parênteses, menos 1. Exemplo. Qual é a taxa média da inflação nos 3 meses de um determinado ano, sendo 5%, 5,6% e 6%, respectivamente? Então, nós temos aqui, a taxa média vai ser 1 mais I, no caso, 1,05 vezes 1,055 vezes 1,06. O resultado que der elevado a quem? Entre parênteses, 1 dividido por 3. Fecha parênteses. Esse 3 aqui que foi um período de 3, foram 3 informações, 3 meses. Menos 1. Então, vai ser 1,174215. Elevado, entre parênteses, 1 dividido por 3, fecha parênteses, nós vamos obter 1,054992101. Menos 1, 0,0, vai dar 0,054992101. Multiplicado por 100, nós vamos obter 5,50%. Obrigado.